Olá, você está assistindo ao Shmups BR e aqui vai o terceiro episódio da série Shmups BR Recomenda. São mais 10 jogos que você deve conhecer, sem necessariamente uma ordem de importância. Bom, como você provavelmente já assistiu aos episódios anteriores, você já sabe como funciona esse episódio. Então, se já puder deixar o seu like, vamos à lista de hoje. E vamos começar com um jogo que nunca foi lançado para outra plataforma que não o arcade. Cyvern é um jogo da Kaneko de 1998, em que você pilota dragões que foram transformados em armas de guerra. Tudo nesse jogo é absurdamente impressionante, desde a música até a pixel art e a jogabilidade. E é uma pena que ele tenha ficado restrito aos fliperamas apenas, porque eu adoraria ter jogado isso, por exemplo, num PlayStation 2 ou, sei lá, talvez num Xbox 360. Em Cyvern você pode escolher 3 dragões, cada um deles com um tiro e um ataque especial diferente, e aqui é chamado de Banish. Você enfrenta hordas de inimigos que misturam máquinas e monstros, o que dá a entender que alguém anda fazendo experiências genéticas na história do jogo, que infelizmente não é muito detalhada e nem descrita no jogo em si. E sim, eu sou um desses malucos que se importam com histórias dos shmups, mesmo sabendo que elas são completamente desnecessárias para o jogo existir. Cyvern é um jogo relativamente longo e pode ser jogado com 2 jogadores. A dificuldade é, diria, da média para alta, mas o fato do seu dragão ser poderoso acaba te incentivando a voltar e jogar mais, o que torna o jogo bem viciante. Aqui eu tô rodando o Cyvern no Mummy, que vai dizer que o jogo não roda direito. Mas não se preocupa não, eu já joguei ele algumas dúzias de vezes e nunca tive problema nenhum. Não deixe de jogar Cyvern, que é um dos shmups mais bacanas que já foram lançados por arcade. No episódio passado eu falei sobre alguns filhos bastardos do Raiden, que por sua vez é um filho bastardo do Flying Shark, e hoje nós vamos falar de um outro caso de paternidade não reconhecida. Exclusivo dos arcades e feito pela Tecmo em 1991, Raiga, também conhecido por Stratofighter, sofreu influência direta de R-Type e Darius em sua concepção. Mas ao invés de simplesmente se parecer com uma cópia barata, o jogo tem seus méritos e suas ideias próprias que acrescentam bastante valor a ele. Enquanto em termos de level design o jogo lembra bastante R-Type, com uma progressão mais lenta e quase claustrofóbica, algumas naves gigantescas e inimigos orgânicos que parecem bastante o clássico da Irem, a mecânica lembra mais a de Darius, com direito a nave virar para a esquerda, para atirar inimigos que vêm por trás e 2 jogadores simultâneos. Feito pela Tecmo, a mesma produtora de Ninja Gaiden, o jogo quase tem cutscenes entre as fases. A arte é simples, limpa, mas extremamente bem executada e o nível de desafio não é dos mais assustadores, mas também não facilita muito a vida do jogador, requerendo um pouco de dedicação ou muitas fichas para você chegar ao final. Raiga também nunca foi lançado para outro sistema nenhum, e assim como Cyvern, eu adoraria ver um remake em HD dele para um console moderno. Para esse episódio eu resolvi fazer uma menção a jogos que foram feitos nos dias de hoje para plataformas clássicas, e o primeiro deles é Zeta Wing para Commodore 64.
Esse micro de 8 bits dos anos 80 tem uma biblioteca de shmups muito boa que eu devo explorar em breve num vídeo próprio. Mas vamos lá. Zeta Wing foi feito pela Sarah Jane Avery, uma desenvolvedora que criou tudo no jogo. Dos gráficos ao código, à música, simplesmente tudo que ela fez foi sozinha e o resultado é bem impressionante. O jogo me lembrou Gemini Wings e outros shmups dos anos 80, mas tem seu estilo próprio. A variedade de fases e inimigos é bem grande e o jogo não deve nada a outros ports de arcade em termos de diversão e dificuldade. A autora do jogo também trabalhou em outro título de peso, o fantástico Soulstar para Mega CD, que eu citei no episódio anterior. Se você está procurando um título exclusivo de Commodore 64 que não seja um port de arcade que seja muito competente, Zeta Wing é o jogo para você. Ele é longo, divertido, cheio de variedade e, poxa, foi feito em 2021 para provar que as plataformas clássicas estão muito longe de estarem mortas. O jogo pode ser adquirido pelo site da autora e eu vou deixar o link na descrição do vídeo para quem estiver interessado. E só para ficar dentro do tema, aqui vai mais um jogo feito recentemente por uma pessoa só para a plataforma clássica. Shmup Kai é a segunda versão de um jogo para MSX que eu falei há muito tempo em um dos meus primeiros vídeos aqui no canal. O jogo foi distribuído gratuitamente em uma MSX Dev, um concurso que é feito anualmente para jogos indie de MSX, mas o autor relançou ele expandindo e ampliando absolutamente tudo no jogo em 2020, inclusive com suporte ao modo gráfico de MSX2. Em Shmup Kai você controla duas naves, uma azul e uma amarela, que mudam de formação conforme você aperta um segundo botão de tiro, ficando lado a lado ou uma à frente da outra. O jogador deve coletar power-ups para poder fundir as naves, criando uma verde, mais forte e menor, porém por um tempo limitado. A fusão das naves é mantida conforme o jogador vai coletando power-ups, e se ele deixar de coletar, elas se separam novamente. Aliás, sobre os power-ups é importante destacar que o jogo computa eles de forma distinta para a nave da direita ou da esquerda, ou seja, para você fazer a fusão, é necessário que ambas as naves recolham os power-ups. Confesso que eu não me divertia tanto com o jogo de MSX há muito tempo, e Shmup Kai aos poucos se tornou um dos meus jogos favoritos da plataforma. O autor, Imanok, é um desenvolvedor veterano de MSX e tem mais um monte de outros jogos para download no site dele, que eu vou deixar aqui no link da descrição aos que estiverem interessados. Jamestown é um daqueles jogos que eu tô querendo falar faz muito tempo e nunca achei um contexto, e acho que essa série de recomendações vai ser ideal para isso. O jogo se passa em Marte, em um universo alternativo, em uma colônia disputada entre exploradores britânicos, espanhóis e os nativos marcianos. É bem raro shmups que tenham um tema steampunk, e acho que a última vez que eu vi isso foi em Steel Empire, e aqui eles realizaram essa proposta muito bem. Mas se você pensa que Jamestown é só um clone bonito de Dodonpachi, você está enganado. O jogo inova em várias áreas e sim, a pixel art e a música dele são sensacionais. Tem uma história legal, um monte de cutscenes, mas note que o jogo não usa o esquema da tela estreita, em pé, como muitos shmups modernos fazem, usando toda a extensão lateral do formato widescreen, mesmo sendo um shmup de rolagem vertical. Isso acontece porque ele comporta até 4 jogadores simultâneos, e aí o espaço em tela acaba sendo útil para não embolar demais a movimentação dos personagens.
O jogo ainda foi portado para Windows, macOS, PS4 e Switch e custa muito barato por tudo que ele oferece. Ainda tem DLC com naves e fases novas, enfim, um valor de produção super alto. Recomendo demais para quem quer jogar um jogo com cara retro, um aspecto retro em plataformas modernas. São várias naves com mecânicas exclusivas, vários níveis de dificuldade, enfim, diversão por horas e horas. Mais uma vez, um jogo de Neo Geo para provar que a plataforma não vive só de King of Fighters. Androdonos nunca foi aclamado assim como um grande shmup nas revistas da época, não. Elas nunca deram a ele o devido respeito. E eu até consigo entender um pouco o motivo. Androdonos é um shmup que foi lançado para uma plataforma praticamente dedicada a jogos de luta em pleno 1992. Quando tinha saído Street Fighter e estava todo mundo lançando todos os clones possíveis para concorrer com o jogo. Ou seja, o timing não podia ser pior. O jogo tem gráficos simples, bonitos e bem coloridos, mas talvez simples demais para o mega console que o Neo Geo prometia ser. Ele passaria talvez como um bom shmup para Super Nintendo, Mega Drive, mas ele não tinha talvez toda a qualidade que se esperava do hardware monstruoso que a SNK tinha construído. Existe suporte para 2 jogadores simultâneos e 4 armas que podem ser melhoradas individualmente, além de uma variedade boa de estágios e inimigos. Não é um shmup tão ordinário quanto as publicações tentaram fazer parecer, ele é bem divertido por sinal. O curioso é que 20 anos depois, alguém lembrou que Androdonos existia e resolveu lançar uma continuação, inclusive para diversas plataformas. Quando eu digo diversas, são diversas mesmo, tipo Nintendo 3DS e Dreamcast. Um review do Androdonos 2 deve aparecer em breve aqui no Shmups BR, mas enquanto isso não acontece, minha recomendação é você jogar o primeiro, que é muito bom mesmo, e as revistas nunca fizeram justiça ao jogo. Gaia Seed é um clássico exemplo que o mercado de colecionismo inflacionou absurdamente. Poucas unidades foram colocadas no mercado e quando isso acontece com um shmup, você já sabe o que vem, né? O preço vai lá nas alturas. Se isso já é um fenômeno que acontece com shmups ruins, imagine o que não aconteceu com Gaia Seed, que além de tudo é um shmup excelente. Apesar de ter sido lançado para PlayStation, o jogo foi feito todo em gráficos 2D e a aparência geral dele é fantástica, assim como a trilha sonora. Por algum motivo esse jogo me lembra muito Soul Fist de Mega Drive e Sega CD, e talvez tenha havido influência criativa sobre ele. A mecânica é simples e não tem nada muito complexo que o jogador tenha que dominar para entender o jogo. A dificuldade também não é das mais altas, sendo um bom jogo para quem simplesmente quer apreciar a jornada. Mas não se preocupa não, você não precisa vender um rim para jogar Gaia Seed. O jogo encontra-se disponível na PlayStation Store, podendo ser jogado no PlayStation 3, no PSP e no Vita também, e, claro, no emulador de sua preferência. Antes de começar a falar desse jogo, vamos verificar alguns itens aqui na minha listinha. Você gosta de desenhos animados com robôs gigantes, tipo Macross e Transformers? Você gosta de jogos rápidos, frenéticos, que a ação não pare por um segundo? Você gosta da Technosoft da série Thunder Force? Bom, se você respondeu sim a ao menos a uma dessas perguntas, Hyper Duel é para você.
Originalmente o jogo foi lançado para arcade, mas ganhou uma versão para Sega Saturn. Assim como Gaia Seed, o jogo saiu no fim da vida do Sega Saturn. Assim como o Gaia Seed, ele também é um shmup excelente. E, como você pode imaginar, isso fez com que o preço do jogo fosse às alturas, como não podia ser diferente. Hyperduel usa só 2 botões, um que muda a forma da nave e atira com ela, e o outro muda a forma para robô e atira com ele. Ou seja, no mesmo botão você se transforma e atira. Só depende da forma que você quer. Se o jogador mantiver o botão de uma das formas apertado e pressionar o outro ao mesmo tempo, o tiro especial vai ser ativado, e esse tiro depende da ordem com que você aperta os botões. Ou seja, se você estiver apertando A e apertar B depois, é um especial. Se você fizer o contrário, é outro. A ação em Hyperduel é intensa e praticamente ininterrupta. Os estágios são curtos e extremamente agressivos, e tanto os gráficos quanto as músicas do jogo lembram muito a série Thunder Force. Eu não sei você, mas quando eu descobri esse jogo foi amor à primeira vista, e eu adoraria que ele fosse relançado para HD para alguma plataforma moderna, ou como no caso do Androdunos, né, que uma continuação surgisse. Pensando bem, a dona da série Thunder Force hoje é a Sega, e tudo que a Sega coloca a mão, bom, vocês sabem, né? Pensando bem não, deixa o meu Hyperduel quieto ali, vai. Não relança nada não. No fim dos anos 2000, com o lançamento do PlayStation 3 e do Xbox, houve uma verdadeira enxurrada de jogo do tipo Twin Stick, que também acaba sendo conhecido como Arena Shmups, ou Shmups multidirecionais modernos. A maioria desses jogos era bem medíocre, salvando-se pouca coisa, e eu acabei sobrecarregado e descartando a maioria deles, o que me fez me afastar do gênero por um tempo. Mas aqui eu preciso confessar uma coisa pra vocês, eu quase nunca jogo, ainda hoje, Twin Stick, ou jogos multidirecionais, mas quando eu vou jogar, esse jogo é Nex Machina. Foi o jogo que me fez voltar ao gênero e, cara, não foi à toa. A Housemarque, a desenvolvedora, conseguiu integrar perfeitamente elementos de Twin Stick e jogo arcade clássico e bullet hell moderno. Os caras foram realmente geniais aqui. Eu não estaria exagerando se eu dissesse que Nex Machina é uma obra-prima. Ao menos eu considero. Os gráficos e a arte falam por si só, a jogabilidade convenceu um camarada teimoso feito eu a voltar a jogar, e o jogo é tão viciante que eu quase me atrasei para fazer as outras capturas desse vídeo quando eu comecei a jogar ele. Eu recomendo fortemente para quem tá afim de dar um tempo das navinhas e ainda assim jogar um shmup frenético e excelente. Monkey flare up. Disruptor detected. Eu sei que você inclusive já me ouviu dizer que o PC Engine é talvez uma das melhores plataformas para se jogar shmups, e que o X108000 é um micro japonês que também está lotado de jogos desse tipo. E se eu te dissesse que houve um jogo que saiu só para esses dois sistemas, e que esse jogo é excelente e que quase ninguém fala dele? Pois é, Override foi lançado para PC Engine em 91 e alguns meses depois ele foi republicado para X108000 pelos próprios desenvolvedores, com o nome de Last Battalion. Trata-se de um shmup bonito e extremamente agressivo em ambas as plataformas. O jogo é bastante diferente dos dois sistemas, mas usa as mesmas mecânicas. São várias armas e se o jogador não atirar por alguns segundos, a nave carrega sozinha uma bomba que vai varrer a tela quando for disparada. Override lembra muitos outros clássicos de arcade, como a série Soldier, famosa no PC Engine, e é um jogo extremamente polido nas duas versões, e sinceramente são ambas excelentes e merecem ser jogadas. Caso você queira tentar a versão de X108000, eu preparei um vídeo ensinando a configurar o emulador, e o Last Battalion tá lá naquela imagem, ou seja, tá tudo pronto para ser jogado. Eu vou deixar os dois jogos rolando lado a lado para quem tiver a fim de conferir um comparativo das duas versões ao mesmo tempo.
Mas estes eram os 10 jogos que eu queria falar hoje e desde já fico meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até o fim. Se gostou do conteúdo, por favor, deixa seu like, assina e compartilhe o canal para que o YouTube não tire a gente da sua vida. Eu espero ter conseguido mostrar algum jogo que tenha despertado seu interesse e caso você concorde, não concorde ou queira recomendar algum jogo para ser falado aqui no futuro, pode deixar nos comentários que eu sempre tento ler e responder todos. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia e pelo apoio e a gente se fala no próximo vídeo. Abraço!